Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Vilela Veiga e esse aqui é o canal do Penal. Hoje, continuamos nossa playlist dos crimes praticados por particular contra a administração pública. E veremos hoje o famoso crime de descaminho. Olha só, assiste o vídeo até o final. Eu vou trazer uma dica que tu só vai encontrar aqui no canal. Eu olhei todas as doutrinas de direito penal e nenhuma delas traz essa informação. Então fica até o final do vídeo que a dica vale o teu tempo, hein? Bom, mas antes, se tu não é membro do canal ainda, por favor, te inscreve, deixa tua curtida, faz teu comentário, me segue no Instagram e me ajuda a manter o canal funcionando, fazendo para ti toda semana um vídeo novo de direito penal ou de processo penal. E lembre-se, penal é melhor que civil. Vamos lá, pessoal, então, ó, descaminho. Basicamente, o descaminho é um crime ligado à importação ou à exportação de mercadoria permitida, ou seja, mercadoria lícita, só que não se paga o tributo correspondente a essa operação. Basicamente essa é a ideia. Esse crime protege o quê? Ele protege, como todos os crimes desse capítulo, o bom andamento da administração pública. Mas esse crime em especial protege quem? O erário. Porque se eu não estou pagando imposto, eu prejudico quem? O erário. Essa é a ideia. Bom, a grande polêmica desse crime, a primeira, na verdade são duas, a grande polêmica está onde? No verbo. Percebam que o verbo é iludir. Então olha só, iludir no todo ou em parte. Percebam o seguinte, olha só. Iludir quer dizer o quê? Quer dizer enganar. Aquele que ilude, engana, não é isso? Então a ideia que eu tenho é a seguinte, o sujeito vai importar uma mercadoria e ele faz alguma manobra para enganar a autoridade alfandegária e com isso não pagar o imposto devido. Essa é a ideia da palavra iludir. Concordam comigo? E isso é, se tu precisar no dicionário, essa vai ser a ideia. Há uma decisão do STJ, que eu coloquei aqui para vocês, que esse iludir pode ser por ação ou omissão. E aí tem dois exemplos, né? Primeiro, eu importo uma coisa e digo que é outra. E essa outra coisa, por exemplo, é isenta de imposto. O que eu estou fazendo aí? Iludindo o pagamento do tributo. Ou, na modalidade omissiva, a autoridade me questiona alguma coisa e eu fico em silêncio, não respondo nada, né, omitindo assim a questão da mercadoria. Essa é a ideia. Porém, gente, apesar de doutrinariamente haver essa informação de que eu preciso fazer algo para iludir a autoridade pública, vou dar um exemplo concreto para vocês, olha só. Teve uma marca de roupas que ela tinha o seguinte hábito no Brasil, ela importava roupas dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, da Itália, roupas de alto luxo, e ela declarava na operação que um vestido X custava $5. E aí recolhia o imposto sobre $5. Mas na verdade, aquele vestido custava $400. Ao fazer a nota fiscal fraudulenta com o valor mais baixo daquela mercadoria, eu tenho justamente o que? O iludir, tá? Bom, apesar desta ideia, tá, nós temos aqui, eu trouxe para vocês aqui, uma posição do STJ, tá aqui o julgado para vocês aqui, para conferir depois lá o julgado, que diz o seguinte, basta a importação ou a exportação sem o pagamento do tributo, ou seja, eu não precisaria ter uma manobra feita para enganar a autoridade aduaneira, basta eu importar sem pagar, ou exportar, claro, sem pagar o tributo. Então esse entendimento aqui é interessante porque, se vocês pensarem bem, ele foge da legalidade. Porque uma vez se eu falo que é iludir, quer dizer o quê? Quer dizer enganar. Então não é qualquer tipo de importação ou exportação, mas esta posição existe, tem que tomar cuidado que ela existe e ela pode ser sim aplicada. Bom, continuando aqui, gente, o elemento subjetivo qualquer é o dolo, ou seja, só existe o crime de descaminho na forma dolosa e, claro, né, a ideia de tentar iludir a autoridade pública para não pagar o imposto no todo ou em parte. Essa é a ideia do crime, ou seja, essa é a vontade do agente ao praticar o crime de descaminho. Quando é que eu consumo este crime? Quando é que ele se consuma? Simples, quando eu libero a mercadoria sem pagar o tributo ou pagando ele uma parte dele apenas. Isso quando tem alfândega, tá? Agora, se eu passo por um lugar em que não há aduana, quando eu passo com a mercadoria sem pagar o imposto, o crime está consumado. Se ficou claro? Por exemplo, eu venho num porto, consigo liberar as mercadorias sem pagar o tributo. No momento que eu libero a mercadoria pela aduana, consumou o crime. Agora, passei por um lugar que não tem aduana, com a mercadoria sem pagar o imposto.
quando eu passo com a mercadoria, eu já pratiquei o crime. Então, a consumação se dá dessas duas formas, tá? A tentativa é possível, sim, quando o cara é pego tentando liberar as mercadorias sem conseguir fazê-lo. Tá? Ali seria uma tentativa de descaminho. Bom, continuando aqui, gente. Opa, falhou aqui a minha... O sujeito ativo é o particular. Por que eu botei ali o asteriscozinho, gente? Porque um funcionário público que não tenha por função trabalhar evitando que alguém possa praticar descaminho, pode ser também sujeito ativo desse crime. Por outro lado, se o funcionário público que está fazendo esse ato tem por função fiscalizar e impedir o descaminho, o crime dele não é esse, é o 318 do Código Penal, que é facilitar o contrabando do descaminho. Tá? Então, há um crime próprio para o funcionário público que tem por função impedir o descaminho, e se ele não impede, o crime é o 318. Se o funcionário não tem nada a ver com a questão fiscalizatória e está agindo como se ele fosse um particular, ele pode ser sujeito ativo do crime de descaminho. Tá? E o passivo quem é? Óbvio, a administração pública, como todos os crimes desse capítulo. Bom, nós temos aqui, gente, algumas figuras equiparadas. O que quer dizer figura equiparada? Toda vez que eu ouvir essa expressão, quer dizer o seguinte, que é um crime autônomo, mas que tem a mesma pena do caput. Por isso que ele bota aqui, ó, na mesma pena quem? Ou seja, por isso figura equiparada, ou seja, com a mesma pena. Tá? Então equiparada vem com a ideia de mesma pena. Bom, a primeira ideia é quem pratica navegação de cabotagem fora dos casos previstos em lei. Navegação de cabotagem é aquela que acontece entre os portos do mesmo país, seja via marítima, seja nas hidrovias de rios, tá, gente? Isso é a cabotagem. A cabotagem é regulamentada por esta lei aqui, que eu botei para vocês aqui, tá? E fora dos casos previstos em lei, se eu praticar cabotagem, eu vou praticar esse crime aqui. Simples assim, tá? Simples assim. Nós temos uma segunda figura equiparada, que é uma norma penal em branco, porque ele fala assim, ó, pratica fato assimilado em lei especial a descaminho. Ou seja, eu vou ter que ter uma lei especial que vai tipificar esse ponto. Um exemplo que cabe lá no contrabando, não no descaminho, porque não sei se vocês sabem disso ou não, mas o crime antigamente era contrabando e descaminho. Agora que mudou, são crimes autônomos. Descaminho 334, contrabando 334A. Não eram juntos, agora estão separados. Um crime que eu posso dar um exemplo, mas é para o contrabando, é a questão do Decreto-Lei 28867, que é o sujeito que vende fora dos casos previstos em lei mercadoria da Zona Franca de Manaus. Isto é um caso equiparado a contrabando por lei. Então, se em vez de contrabando fosse descaminho, seria um exemplo disso aqui. Eu não achei nenhum exemplo desse aqui, desse caso especificamente falando, tá? Mas é possível criar, basta criar uma lei para complementar esse inciso aqui. Simples assim, tá? Bom, terceira possibilidade, gente. A ideia aqui é o sujeito que vende, expõe à venda, mantém, tal, no exercício de atividade comercial ou industrial. Percebam, eu preciso que o sujeito pratique conduta ligada ao quê? A atividade comercial ou industrial. A mesma coisa neste próximo inciso, que é na verdade um tipo de receptação especial, tá? Porque ele fala que adquire, recebe, oculta e proveito próprio à lei, ou seja, desculpem, igual ao 180 do Código Penal, só que aqui ligado ao quê? A questão de não pagamento tributário. E também, de novo, em atividade comercial ou industrial. É a mesma coisa. E há uma vantagem aqui tremenda, porque a própria lei diz o que é atividade comercial para fins penais. E aí qualquer coisa, não precisa ter CNPJ, não precisa ter loja específica, qualquer atividade comercial se enquadra ali, tá? Mesmo aquela informal. Então a própria lei regulamenta a questão, que é muito bom. E nós temos também uma pena em dobro, caso o descaminho seja feito através de transporte aéreo, marítimo ou fluvial. E por que isso? Porque são formas de transporte que são mais fáceis para questões de entrada e saída do país e, portanto, causam mais prejuízo, né? Por isso que a pena é em dobro. E agora vem a questão polêmica que eu falei no começo do vídeo. Olha só. Princípio da insignificância. Existe uma tese que vem sendo aplicada já há bastante tempo, que tem a ver justamente com a ideia da Fazenda Nacional cobrar ou não tributos. Como assim? A Fazenda Nacional
ela fez um cálculo e descobriu que o processo para cobrar um débito tributário tem um custo para o Estado. E aí pensaram o seguinte, faz toda a lógica, é toda a lógica possível, que é o seguinte, não faz sentido eu abrir um processo para cobrar um tributo e caso eu receba o tributo, o processo custe mais caro que o tributo que eu vou receber. E aí o que fez a Fazenda Nacional? Uma portaria, que a cada tempo ela é renovada e o valor é aumentado, dizendo qual é o valor mínimo que ela vai entrar com uma ação para cobrar, porque abaixo disso não faz sentido cobrar porque é mais caro para o Estado ou processo do que o recebimento do dinheiro. Bom, com base nesse raciocínio, um advogado entrou com uma ação e questionou, bom, o direito penal é a última ratio, ou seja, é aquilo que é utilizado quando nenhum outro ramo do direito consegue resolver o problema. Se a administração pública não quer nem usar o direito civil para cobrar o débito, é porque para ela aquilo é insignificante. E aí se criou essa tese da aplicação do princípio da insignificância no crime de descaminho. E qual é a tese que tem prevalecido até agora? É de que se o tributo devido for até 20 mil reais, o tributo, tá? Não a mercadoria, mas o tributo for até 20 mil reais, haveria o quê? A aplicação deste princípio e não haveria crime, porque não haveria o quê? Tipicidade. E isso ia muito bem, ia muito tranquilo, muito normal, inclusive no STJ isso já está segmentado através de recurso repetitivo, então isso é pacífico, até que em 2020 nós tivemos esta decisão aqui na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Vejam, a segunda turma continua aplicando tranquilamente essa ideia de princípio da insignificância no valor de 20 mil reais. A primeira turma, neste julgado aqui, mudou de posição. Ou seja, a primeira turma, por 4-1, ficou vencido no caso o ministro Marco Aurélio, entendeu que não se poderia aplicar a insignificância, porque para a primeira turma a esfera penal e a esfera civil são independentes. Na minha visão, errou a primeira turma. Porque pensem que loucura é essa, quer dizer, a Fazenda não cobra, mas eu vou prender. Então, não tem, eu não cobro porque para mim não vale a pena cobrar, mas eu prendo igual. Então não faz o menor sentido esse entendimento, tá? Então, com todas as vênias da primeira turma, me parece que a posição do STJ, da segunda turma e a posição anterior da primeira turma deveriam ser mantidas e tomara que essa novidade não vá para o pleno. Eu sei que há um processo, eu não sei o número que está afetado ao pleno, para discutir essa matéria novamente, tomara que o pleno do Supremo mantenha a posição de que há sim a aplicação da insignificância. Só mais um detalhe sobre isso, valem aqui todas as regras da insignificância, tá? Por exemplo, se eu sou pego diversas vezes importando mercadoria sem o pagamento do tributo, como eu sou um criminoso habitual, não tem significância para mim, vocês entendem isso? Se eu sou reincidente, não tem significância, e assim por diante. Então não é apenas o valor, mas também as questões ligadas aos outros requisitos do princípio da insignificância. Tá certo? Então, pessoal, ó, vejam bem, né? A posição que nós tínhamos sobre ele era pacífica, até 20 mil reais de tributo devido não havia crime. A partir de agora, nós temos essa divergência da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que passou a entender que haveria sim, né, que o valor seria alto. Neste caso aqui julgado, o valor de tributo devido era 12 mil reais. Entenderam que não era insignificante, que não sei o quê, e a posição deles virou. Então, foi afetado ao pleno já, então esperemos o julgamento do pleno para saber qual vai ser a decisão final do tribunal. Então, olha só, revisando, gente, descaminho rapidamente o que é. É o crime em que eu importo mercadoria ou exporto mercadoria sem o pagamento do tributo correspondente. A doutrina majoritária, a esmagadora doutrina fala o seguinte: só existe descaminho se eu praticar um ato no sentido de iludir a fiscalização, ou seja, enganar a fiscalização. Tem que haver algum tipo de manobra para enganar a fiscalização. Senão, não haveria o descaminho. A posição do STJ dizendo que não, que o simples fato de não pagar o imposto já seria, né, no caso do descaminho. É possível a aplicação da insignificância, nós temos STJ sim,
segunda turma do Supremo sim, primeira turma mudou de posição. Tá certo, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Qualquer dúvida, manda teu comentário e até o próximo vídeo.